Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Satisfação imensa, alegria, sempre, podermos estar aqui falando acerca da palavra do nosso Deus. Conforme já foi dito aqui, inclusive acabamos de cantar agora, estamos nessa temática, da graça. E nos valendo desse tema, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Efésios capítulo 2. Efésios 2, a partir do versículo 8 até o versículo 10. Efésios 2, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Vamos repetir juntos o versículo 8? Vamos lá? Porque isto não vem de vós, é dom de Deus. Senhor, eis aqui, Senhor, a tua santa, poderosa e preciosa palavra. E nós rogamos, Senhor, nesta hora, ao teu Santo Espírito, o autor, aquele que inspirou, ó Deus, o autor sagrado, a escrever o texto que acabamos de ler. Que neste momento o Senhor possa nos conduzir aos mananciais de vida que jorram da tua palavra, de modo que nós saiamos daqui de posse da porção que o Senhor reservou para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, quero discorrer aqui sobre os frutos da graça, porque o texto que acabamos de ler é um texto muito conhecido, naturalmente, de qualquer cristão, quiçá até de não cristãos. Mas o fato de ser um texto muito conhecido não o torna necessariamente muito praticado. Nem tudo que nós conhecemos acerca da palavra de Deus, necessariamente nós praticamos, ou praticamos como deveríamos. Então, é bem verdade que neste conhecido texto, ele nos revela como nós fomos salvos, pela graça, por meio da fé. Mas ele também é verdadeiro no sentido de nos revelar para que essa salvação aconteceu nas nossas vidas. Tão importante quanto ser salvo é saber para que nós fomos salvos. Porque muito além de sermos livres do inferno, e a palavra de Deus nos assegura que o inferno sequer foi preparado para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Então, a salvação em Cristo, essa salvação que a graça proporciona, para muito além de nos livrar do inferno, nós fomos salvos, o texto está dizendo, para algo. E ele é categórico, claro e direto ao dizer que nós fomos salvos para as boas obras que o Senhor Deus preparou para nós. Ou seja, nós somos salvos
para trabalhar para Deus, fazendo a sua vontade. E aí, já me permita abrir um parêntese aqui para dizer, caso haja alguém aqui no nosso meio, ou quem sabe nos assista neste momento, que ainda não foi alcançado por essa maravilhosa graça, por essa poderosa graça, que opera a salvação em Cristo Jesus, o Senhor nessa noite, aqui, agora, nesse momento, lhe convida a aceitar tão somente esse dom, esse presente que Ele tem para lhe oferecer. Amém? Amados, de fato, se a graça de Deus nos alcançou um dia, essa mesma graça, ela produziu frutos em nossas vidas. Por isso, frutos da graça. Porque a graça, ela desencadeia algo em nossas vidas. Então, se a graça de Deus me alcançou, nos alcançou, consequentemente, deve haver frutos em nossas vidas. A ausência dos frutos da graça em nossas vidas pode significar a ausência da própria graça. É impossível que tenhamos sido alvos da graça, alcançados pela graça, cheios pela graça, tocados pela graça, e não manifestemos os frutos dessa mesma graça. Não há sentido nisso. Se onde há a verdadeira manifestação da graça de Deus, também há, ou haverá, frutos e frutos abundantes. Como já foi dito aqui, recentemente, ser salvo pela graça é muito fácil. É extremamente fácil. Ser salvo pela graça é muito fácil, mas viver pela graça é extremamente difícil. E aqui vale lembrar que difícil e impossível são coisas completamente diferentes. Por quê? Porque na caminhada cristã, na caminhada com Cristo, nós iremos nos deparar com dificuldades. Existem coisas que o Senhor nos pede que não são fáceis, são difíceis. Mas não necessariamente significa que elas sejam impossíveis. Na verdade, o Senhor, Ele nos pede algumas coisas difíceis, sim. Mas Ele não nos pede nada que seja impossível. A graça, ela nos expõe às dificuldades. Uma vez alcançado pela graça, nós seremos expostos a determinadas dificuldades. Mas essa mesma graça, ela supera todas as impossibilidades. O texto sagrado que nós acabamos de ler, ele afirma categoricamente que a graça salvadora de Jesus Cristo, ela nos alcançou para que nós realizássemos a obra de Deus. E eu não vi ali no texto, eu não li, que ela alcançou o pastor, para que o pastor realizasse a obra de Deus, para as boas obras. Que ela alcançou o líder do Ministério de Música, para que ele realizasse a obra de Deus. Ou o líder de algum outro ministério. Não, ela nos alcançou a todos. Quantos aqui foram alvos da graça do Senhor? Poderiam erguer a sua mão? Amém. Então, todos nós fomos vocacionados por essa graça para trabalhar para o Senhor, para realizar a obra de Deus. Mas aí, quem sabe, surge a pergunta que não quer calar. Afinal, qual é a obra de Deus, pastor? O que é a obra de Deus? É pregar? Será? Apenas? A obra que o Senhor está empenhado em realizar, aqui a própria Bíblia nos revela, pode ser resumida da seguinte forma: a obra de Deus
eu diria que é edificar pessoas e glorificar o seu santo nome. Edificar aqui entenda por construir, porque todos nós, antes da graça, éramos um montão de escombros, ou de ruínas, por assim dizer. Mas o Senhor nos edificou. Todos nós estávamos quebrados, despedaçados, com fissuras, com problemas estruturais, mas o Senhor nos tornou um edifício. O Senhor nos edificou, o Senhor nos levantou, Ele nos pôs de pé, Ele nos transformou. Amém? Irmãos, não existe graça sem serviço. Não existe graça sem serviço. O rio da graça desemboca em um oceano chamado serviço cristão. Todo aquele e aquela que foi alcançado pela graça dará frutos, e esses frutos se manifestarão através do serviço cristão, da obra de Deus. Percebe? Eu falei, a obra de Deus é construir pessoas. Como nós fazemos a obra de Deus então? Nos voltando essencialmente para edificar pessoas, para oferecer às pessoas aquilo que um dia recebemos, para proporcionar às pessoas a mesma experiência que tivemos, uma experiência de transformação, de edificação, de mudança de vida. Se você foi salvo pela graça, você já sabe que essa mesma graça lhe transformou em um servo do Senhor de toda a graça. Você foi salvo pela graça. Você sabe disso, que essa graça transformou você em um servo, uma serva do Senhor de toda a graça. À luz da palavra de Deus, não existem salvos, por assim dizer, ou meros salvos, ou apenas salvos, mas sim salvos servos. O que esse texto está nos demonstrando é que nós fomos salvos sim, mas ou seja, para algo, para o trabalho, para a boa obra. Ou seja, nós fomos salvos, mas também fomos feitos servos do Senhor. E uma coisa interessante que eu vejo, que eu compreendo sobre o Senhor Jesus, na palavra dele, é que toda palavra, todo ensinamento que o Senhor Jesus, Ele nos dá, toda palavra que Ele nos direciona, os irmãos podem observar que nos obriga a fazer uma escolha. Mas como assim, pastor? Jesus nos obriga? Vou explicar. O que eu quero dizer é que toda palavra, todo ensinamento, toda a doutrina de Jesus sempre levava as pessoas a um ponto de decisão. Ele falava sobre joio e trigo, e as pessoas estavam ouvindo ali. E ao final da fala dele, a escolha das pessoas estava diante delas. Não havia meio termo, nem coluna do meio. Ao falar sobre joio e trigo, ele obrigava a pessoa a se posicionar. Nisso que Jesus acabou de dizer, ou eu sou o joio, ou eu sou o trigo. Bodes e ovelhas. Jesus acabava de proferir o seu sermão, o seu discurso. A pessoa tinha que fazer uma escolha. Nessa palavra de Jesus, ou eu me posiciono como bode, ou como ovelha, o servo bom, servo mau, e assim por diante. Então,
quando a palavra de Deus ela se apresenta diante de nós, ela nos leva a um ponto de decisão, onde nós precisamos, e aí sim, nós precisamos fazer uma escolha, em obedecer ou não obedecer, conscientes do que estamos fazendo, ou deixando de fazer. A graça de Deus, ela é frutífera. Aqueles que são cheios da graça, que foram alcançados, tocados pela graça, essa graça que habita, que reside em nós, ela é frutífera, e os seus frutos na vida dos salvos são as boas obras que o Senhor espera deles. Mas talvez aí surja uma outra pergunta que não quer calar. Qual é a boa obra que o Senhor espera de você? Qual é a boa obra que o Senhor espera de mim? Se você foi salvo, nós fomos salvos para sermos servos para boas obras, qual é a boa obra que o Senhor espera de nós? Qual é o serviço ou ministério que Ele lhe deu para desenvolver? Serviço, ministério, porque o ministério significa isso, serviço. Essa palavra ministério, ela nos últimos tempos foi assim um tanto glamourizada, vamos dizer assim. Mas ministério, à luz da palavra de Deus, é serviço. Qual é o ministério que o Senhor lhe confiou? Para o que Ele lhe vocacionou? Para o que Ele lhe chamou? Desde bem pequeno, na época dos juniores, eu aprendi que com a música lá das crianças, da formiguinha, que Deus não quer ou não gosta de preguiçosos na sua obra. A palavra, uma das analogias mais fantásticas que existem na palavra de Deus, em 1 Coríntios 12, compara a igreja do Senhor a um corpo. A um corpo. E perceba, no nosso corpo não existe ociosidade. Tudo no nosso corpo tem uma função. Estejamos nós vendo isso ou não. Existem alguns irmãos aqui atrás agora, uma sala ali atrás, servindo ao Senhor. Nós não estamos vendo, mas o que eles estão fazendo lá é fundamental para que nós estejamos aqui e que tudo esteja correndo bem. Eu nunca vi o meu coração assim, mas ele está trabalhando aqui no meu peito há 38 anos, sem parar. No corpo de Cristo, todos têm lugar, todos têm função. Fazer a obra de Deus vai muito além de pregar e de cantar, muito além. E com isso não estou de forma alguma desmerecendo o ministério da palavra ou da música. O que eu quero dizer é que vai muito além daquilo que se vê aqui no culto público. Existem muitas formas e muitas maneiras de servir ao Senhor. E aí dentro de você, Ele já pôs algo. Porque quando Ele te salvou, Ele tinha a intenção de usá-lo, de fazer de você um servo e uma serva. E Ele quer usar a sua vida. Amém? Ser um membro do corpo de Cristo significa que o Senhor lhe deu uma função, um propósito. Se 2022 será um ano marcado pela graça para nós, também precisa ser um ano marcado pelo serviço cristão, porque graça se manifesta em frutos, e o fruto da graça é o serviço cristão. Deve ser um ano marcado pelo empenho e pelo trabalho em favor da obra de Deus. É importante saber, irmãos,
que quando a Bíblia trata de boas obras, conforme nós lemos aqui, nós precisamos ter um parâmetro do que são boas obras. Porque aquilo que o Senhor chama de boas obras, ou que a palavra de Deus chama de boas obras, é segundo os parâmetros ou segundo o padrão do próprio Senhor, ou que o próprio Senhor estabelece. É Ele quem dá o padrão da obra que é boa ou que não é. E aí eu gostaria de convidar os irmãos a irem num outro texto, em 1 Coríntios 3. Para que nós entendamos melhor o que são essas boas obras, para as quais o Senhor nos salvou um dia. Primeira Coríntios 3, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu o quê? Galardão, a sua recompensa, segundo o seu o quê? O seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme eu disse. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como o quê? Edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Irmãos, todo servo, se já entendemos que fomos salvos e somos salvos servos, agora o Senhor põe diante de nós, conforme eu disse, a opção de sermos bons ou maus servos. E Ele nos diz o caminho para sermos bons servos, para que não sejamos maus servos. E um fato sobre os servos é que todo servo terá o coração posto à prova pelo seu Senhor, em algum momento. Todo servo. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele fala de um episódio, de um evento, de um momento que acontecerá por ocasião da vinda do Senhor Jesus. E diante do Senhor, o texto está dizendo, comparecerão os salvos. E eu fico feliz aqui em dizer que acerca da salvação em Cristo, da salvação pela graça, a palavra de Deus nos assegura, nos dá a segurança da salvação. Amém? Então nós fomos salvos, fomos alcançados pela graça, e salvos estamos e permaneceremos, porque o Senhor é poderoso para fazê-lo. Amém? Dito isso, o que nós temos aqui então? Os irmãos observaram que o texto ele fala em galardão, ele fala em trabalho, ele fala sobre cada um
ser galardoado ou recompensado segundo o seu próprio trabalho. Ele fala sobre qualidades de edificação. O apóstolo diz: olha, eu pus o fundamento. Qual é o fundamento? Jesus Cristo. O fundamento de todo cristão é esse, é o Senhor Jesus. Agora, ele fala: eu pus o fundamento, mas é outro quem edifica. E aí ele fala: veja cada um como edifica. E aí ele dá algumas opções de edificação. Ele fala de qualidades de obras, de qualidades de serviço cristão. Ele fala sobre ouro. Ouro é algo bom ou ruim? Algo de valor ou sem valor? De muito valor. Ele fala sobre prata. Ele fala sobre pedras preciosas, o nome já diz. Ele fala também sobre madeira, sobre feno e sobre palha. E ele fala que em determinada ocasião, como eu disse, por ocasião da vinda do Senhor, os salvos servos estarão diante do Senhor para serem julgados, ou para um acerto de contas, vamos dizer assim, com o Senhor. E isso não tem a ver com salvação, que fique bem claro. Nós estamos salvos, como eu disse, o Senhor nos salvou, ponto. Então, por que tipo de julgamento os salvos passam, os salvos servos passarão? Por esse julgamento aqui, o julgamento das suas obras, que tem a ver com galardões, com recompensas. E aí ele fala: olha, cada um edificou segundo, lhe apraz. Mas vai chegar um dia em que o Senhor Jesus estará diante de nós e nós diante dele. E ele usa uma figura aqui do fogo, porque o fogo prova todas as coisas. E ele fala: e todas as nossas obras, todo o nosso serviço, todo o nosso trabalho para o Senhor será provado pelo fogo. Ouro resiste ao fogo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Resiste ou não resiste? Resiste. Se os irmãos ficarem em dúvida, resiste. O ouro resiste a temperaturas altíssimas. A prata também. E muitas pedras também. Agora, a madeira resiste a fogo? Palha resiste ao fogo? O que a palavra de Deus está nos dizendo? Nós podemos edificar, nós podemos trabalhar, nós podemos operar obras de qualidade boa ou de qualidade ruim. Obras que possuem valor eterno e obras que não possuem valor eterno. Deus é eterno. Por isso eu disse que a obra de Deus é construir pessoas, porque investindo em pessoas, em vidas, nós estamos edificando obras para a eternidade. Porque quando nós edificamos uma vida, quando através do nosso serviço cristão, nós edificamos uma vida, nós conduzimos alguém a Cristo, nós intercedemos por alguém, nós falamos do Senhor para alguém, isso tem peso eterno. Porque aquela alma é eterna, ela viverá eternamente. Agora, quando nós nos voltamos apenas para o material, para aquilo que os nossos olhos veem, para esta vida, para as coisas deste mundo, nós estamos edificando madeira, palha. Com isso, não quero tirar o valor das coisas que têm o seu valor. O problema é quando nós damos valor a coisas além do valor que elas realmente têm. E coisas não valem mais do que pessoas, nunca valerão. Jesus não morreu por coisa alguma. Ele morreu para dar salvação aos homens.
Não foi isso? Amém? Então, meus irmãos, estaremos todos nós diante do Senhor nesse dia e o nosso coração será posto à prova. Porque eu estou pregando aqui nesse momento, em nome de Deus. Mas os irmãos não sabem qual é a minha motivação. Os irmãos não sabem o que se passa no meu coração. Se eu estou pregando aqui com a motivação certa ou errada. Se eu estou pregando aqui por vaidade. Ou por outro motivo qualquer, mesquinho. Ou se eu estou falando aqui em nome de Deus, para edificar vidas para a glória de Deus. Amém? Então o Senhor, Ele provará os nossos corações nesse dia. Olha, você fez muita coisa. Tá, vamos passar pelo fogo. O Senhor que sonda mentes e corações. Ele vai dizer, olha, Diego, você fez muitas coisas. E você fez isso com a motivação certa ou com a motivação errada. Por isso, cabe a cada um de nós examinar a si mesmo. Servir a Deus não tem a ver com volume, com quantidade de trabalho, mas sim com obediência. Imagine bem, chegar nesse dia aqui, e você ter trabalhado a vida toda em nome de Deus e supostamente para Deus. E lá naquele dia, diante de Jesus, descobrir que tudo que você fez foi considerado como palha. Simplesmente porque você estava fazendo algo que não tinha valor para Jesus. Ou algo que Ele não lhe mandou ou não lhe pediu para fazer. Para o Senhor, não é o que se faz, mas pelo que se faz. Para o Senhor, o obedecer é melhor do que sacrificar. Ele não se agrada de sacrifícios mais do que se agrada de obediência. Uma das piores sensações da vida, pense bem, uma das piores sensações da vida é trabalhar muito e perceber que todo o seu esforço foi inútil, que não produziu resultado, que não foi reconhecido. É uma sensação boa ou ruim? Péssima. Talvez uma das piores da vida. Então, amados, como eu disse, servir a Deus não tem a ver com volume, com quantidade de trabalho. Eu acho que todo cristão, em algum momento da sua vida, ele passa pela fase do ativismo. Eu já passei. Onde a gente acha que servir a Deus tem a ver com tentar abraçar o mundo. Até que a gente descobre que o mundo é bem maior do que os nossos braços. Não tem a ver com volume, com quantidade de trabalho, mas com obediência. Se eu estou fazendo, é saber que você está no lugar e na posição que o Senhor espera que você esteja. É isso que é a boa obra, é isso que é servir ao Senhor, verdadeiramente. É saber que você está na posição, no lugar que o Senhor espera que você esteja, fazendo tudo aquilo que Ele espera que você faça. Por isso Ele diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque sacrifícios sem obediência não agradarão ao Senhor. Porque para Deus, esforço sem obediência significa nada. Não passa de palha, e palha será queimada pelo fogo. Não passará no teste do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o trabalho que o Senhor espera de você, de mim, de nós, é aqui e agora. A obra de Deus é muito grande.
os que realmente trabalham em favor dessa obra, são poucos. Não por falta de trabalhadores, mas porque muitos desses trabalhadores, infelizmente, abandonaram a obra de Deus, a fim de trabalharem em favor próprio. Que nós estamos trabalhando, eu sei, Deus também sabe. Mas a questão é, em favor de quem nós estamos trabalhando? Em favor de Deus ou em favor de nós mesmos? A palavra de Deus nos ordena tudo quanto te vier à mão para fazer. Faze-o conforme o quê? As tuas forças. Deus está te pedindo algo impossível? Não, Ele está dizendo, faze conforme as tuas forças. Ele não nos pede para fazermos o que nós não podemos fazer. Tudo o que o Senhor nos pede para fazer, a graça dele que reside em nós, já nos capacitou para fazê-lo. Que tipo de obras nós estamos realizando aos olhos do Senhor Jesus? Qual é a qualidade dessas obras? Todos nós somos servos. Cabe apenas decidir se nós queremos ser bons ou maus servos. Numa outra passagem, os irmãos se recordam, o Senhor Jesus chega e acerta contas com os seus servos. E alguns servos ele diz, servo bom e fiel. E a outro ele diz, servo mau e negligente. Cabe a cada um de nós decidir que tipo de servos nós queremos ser, aprovados ou reprovados aos olhos do Senhor. Como eu disse, viver pela graça é difícil, e cobra o seu preço de cada um de nós. Receber a graça é fácil, mas viver pela graça é difícil. Não podemos aqui mentir nem enganar ninguém. E cobrará o seu preço de cada um de nós. E aí, nós nos deparamos com um fato, uma realidade. A realidade de que nós somos pó e cinza. De que nós somos barro, vasos de barro, frágeis. De que nós somos fracos. De que nós temos limitações. De que aquilo que Deus nos pede se torna muito grande diante da nossa pequenez, da nossa insignificância. Qual de nós, por vezes, não se sente pequeno, fraco, insignificante, diante da obra que Deus nos propõe? Muitas vezes eu me sinto assim. Muitas vezes. O que fazer nesses momentos? Momentos de dor, de desgaste, de cansaço. O que fazer? A verdade, irmãos, é que em vários momentos da caminhada e do serviço cristãos, as nossas forças se esgotam. Lembra que o texto nos disse lá, faz-o conforme as tuas forças, mas a verdade é que muitas vezes as nossas forças se esgotam. E aí? Nós paramos a obra de Deus? Nós paralisamos o propósito de Deus na nossa vida? Não. Quando as nossas forças se esgotam, é exatamente neste ponto que nós estamos prontos para sermos mais úteis à obra do Senhor. Porque é neste ponto que nós descobrimos que a solução Ele já depositou dentro de nós. E a solução é a sua poderosa graça. E eu quero concluir com um texto em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10.
Diz assim, capítulo 12. E disse-me: a minha graça te basta. Vamos ler todos juntos? Esse versículo 9 e também o versículo 10, vamos lá? E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Nos nossos momentos de fraqueza, de fragilidade, de desgaste e de cansaço, são nesses momentos que nós experimentamos a graça operando da maneira mais poderosa nas nossas vidas, porque nós entendemos de uma vez que não é na nossa força, mas é pela graça do Senhor. Pai, eis aqui o teu povo, Senhor. Senhor, os nossos corações, Senhor, estão contritos diante do Senhor nesta hora. Nós nos humilhamos, Senhor, diante da tua presença, reconhecendo a nossa insignificância, Senhor, a nossa incapacidade, a nossa limitação, Senhor. Mas nós cremos que esta graça que o Senhor depositou em nós, ela nos capacita, ela nos fortalece, ela nos levanta, ela nos transforma, ela nos faz caminhar por fé e não por vista. Ela nos norteia, Senhor, os passos, de modo que nós conseguiremos concluir a carreira que está proposta, não porque podemos, mas porque a tua graça está sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Que a graça de Deus esteja sobre nossas vidas, queridos, em todo momento. Nós dependemos dessa graça. Esse cântico é bem antigo. Se você conhece, cante comigo. Senhor Jesus, ainda não
faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também, basta minha graça. Cante. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me Cristo outra vez, faze-me Cristo outra vez, faze-me Cristo outra vez, ser mais que vencedor.